Bom, gente, boa tarde. Eu vou apresentar aqui, então, esse trabalho que é realizado no âmbito do projeto FAPESP, que eu tenho desenvolvido a partir do começo do ano passado, né, de 2021, que foi aprovado no final de 2020, mas aí veio a pandemia, né, gente? Todo mundo sabe, a gente acha que a vida vai dar certo enfim, estamos aqui de novo, todos online. Obviamente, preferi estar aí no Rio de Janeiro com vocês. Então, esse trabalho é parte, né, desse projeto maior meu da FAPESP. Bom, é, eu vou tratar aqui de um fenômeno que é bastante comum, porém pouco estudado no português brasileiro, né? O primeiro slide ele traz um caso, ele começou a ser estudado, na verdade, vou voltar, né? O fenômeno da insubordinação começou a ser estudado mais especificamente com as orações condicionais, então aqui a gente tem, né, essa sequência aqui, né? Então, de tweets, os exemplos todos agora são de tweets, né? Então, o autor, né, ele diz que analisa propostas diretamente ligada à educação, ele publica esse post, né? E na sequência, né? Ele, ele vai dizer aqui, aqui, ó, caso alguém tenha o print para postar, né? Então, esse é o fenômeno disparador do fenômeno da insubordinação com condicionais, e mais recentemente eu tenho trabalhado com as orações insubordinadas, com completivas insubordinadas, né? Então, que eu consiga manter a minha boca calada, amém. Esse tipo de insubordinada eu tenho chamado de completiva subjetiva modal, e esse tipo aqui é um tipo bastante diferente, né? Que tem a ver com a interação, que tem a ver com os interlocutores, né? Então, é uma resposta, né? É uma resposta a esse tweet, né? O que que significa? Que ele precisa, então, significa que ele precisa, né? É, Mais recentemente, eu tenho voltado, então, os meus trabalhos para esses outros casos, que são casos de semi-insubordinação, como a gente tem aqui nesse tweet, né? Capaz que eu vou ter uns 40 anos e ainda vou preferir a casa deles, ou então, desculpa, esse tipo de fenômeno, que é de semi-insubordinação, que a gente tem esse capaz que eu vou ter uns 40 anos, e a relação com esse outro caso, né, do português brasileiro, que está aqui, né, corre que o prazo termina em 4 de maio. Então, se você, é uma mensagem, né, gente? Se você ainda não regularizou tirou seu título, corre que o prazo termina em 4 de maio. E no próximo slide, né, presta atenção que em outubro tem eleição para o Senado, né? Então, são esses três casos, né, esses três tipos de uso do que eu pretendo analisar e falar nessa apresentação, né? E aqui eu também trago um meme, né, que tem a ver com também com esse fenômeno, né? Foi trabalhado por um orientando meu de doutorado, o Wilker Quadros, né? Em que a gente tem a relação, né, entre o texto e a imagem, né? Então, a gente tem aqui uma construção que a gente chama de insubordinada, que, de certa forma, está ancorada no contexto e é complementada pela foto, né? Pela imagem, desculpa. Bom, o que é insubordinação, né? As construções insubordinadas são aquelas que são usadas de forma convencionalizada como oração principal, mesmo que à primeira vista elas pareçam ser formalmente subordinadas. Então, a gente tem um exemplo aqui em né, que é da internet, é uma estrutura política carcomida até a medula, sendo exposta diariamente, que continue o desmoronamento, inclusive porque não tem mais volta. Ai, gente, desculpa. O que eu fiz? Fui lá para o final, perdão. Deixa eu voltar. Eita.
dei spoiler, né? As insubordinadas, né? Na sequência, a gente tem a definição de semi-insubordinação, né? São construções em que o complementizador, que ele é precedido por um único elemento, que pode ser um advérbio, um adjetivo ou um substantivo, sem o verbo de cópula, né? Então, a gente tem um exemplo aqui em dois, claro que os primeiros 10 anos de vida são determinantes para qualquer pessoa, né? Então, é o caso desse claro que a gente tem, então, o adjetivo mais o complementador e sem o verbo de copo, como a gente vê comumente. Eu acho que é o meu ponteirinho aqui. E, por fim, né, na relação entre, na observação, né, dessas construções em corpos, outro tipo de uso chama atenção, que são as construções que eu tenho chamado de explicativas causais, que nas gramáticas tradicionais são chamadas de coordenadas explicativas, né? Então, elas estabelecem uma relação com as insubordinadas e as semi-insubordinadas, na medida em que elas têm uma estrutura bastante semelhante, né? Principalmente com as semi-insubordinadas, e o que vai, de certa maneira, diferenciá-las, né? A noção de unidade de informação, conforme a gente encontra em trabalhos da literatura a respeito disso, né? Então, o exemplo você também pode obter ícones agradáveis, mas cuidado que nada mais de 8.821 e assim por diante, né? Então, é esse tipo de caso que cuidado, que como estava lá no tweet, né? Em termos teóricos, a gente pode dizer que já há na literatura diferentes trabalhos acerca do fenômeno da insubordinação, né, tanto no português como em outras línguas. Então, existem muitos trabalhos para o espanhol, para o alemão, para o inglês, para o próprio português, né? Mas a relação entre esses três tipos de usos que eu mostrei para vocês ainda é muito pouco explorada, né? E eu diria que apenas no espanhol existem trabalhos que dão conta dessa da aproximação e da comparação entre o fenômeno da subordinação, da insubordinação e dessas construções que causais ou que explicativas, né? Então, especificamente quando se leva em conta um ponto de vista construcional. Então, aqui eu cito alguns trabalhos, né, que têm sido desenvolvidos, vou mencionar o trabalho do meu orientando de mestrado, o Éder Coimbra, que está finalizando então, a sua dissertação sobre as semi-insubordinadas no português brasileiro, né. Qual que é o desafio, né? Eu trago aqui uma citação desses autores, Beijerin, Kaltenbock e Santinhenha, né, que admitem, né, que consideram que a insubordinação, né, esse campo, digamos assim, da subordinação e insubordinação, é um campo que não foi tratado, né, que não é tratado nas gramáticas de cunho tradicional, né, ou eles citam aqui o inglês, mesmo em línguas bem descritas, né, e que geralmente são tratados como anomalias, né. A justificativa para esse trabalho e também para o meu projeto, né, a ideia de que há semelhanças e diferenças entre essas construções que são iniciadas pelo que átono, né, e de certa forma que seria possível estabelecer algum tipo de relação, tanto do ponto de vista sincrônico quanto do ponto de vista diacrônico entre elas, né. Então, o objetivo é tratar, né, escrever de um ponto de vista construcional e interacional essas construções, de modo a levar em conta os aspectos discursivos, sintáticos, semânticos e pragmáticos, né? Tenho analisado qualitativamente, não quantitativamente, essas construções em corpos de língua escrita e falada, e quando necessário, fazendo buscas na internet por meio do Google, né? Para encaixar, né, com o tema dessa nossa sessão, eu trago aqui muito mais a questão da função do que da forma, embora eu já venha trabalhando com isso, que existem, né, aspectos formais bastante específicos de cada uma dessas construções.
Mas como aqui eram as expressões de modalização, então vamos ficar mais na parte da função, tá? Então, as insubordinadas completivas, elas têm um valor subjetivo modal, né, por meio do qual o falante ou a falante expressa sua atitude intersubjetiva em relação à proposição. Então, a construção insubordinada ela é utilizada para formular desejos, pedidos, ordens, sejam elas em relação a outra pessoa ou ao próprio falante, né? Então, Mais 5 minutos, ok? tá, ok. Desejo positivo para uma terceira pessoa, né? Então, que Nossa Senhora o proteja, né? Proteja ele para uma terceira pessoa. Um desejo positivo em relação à situação discursiva, que venham as próximas etapas. Um desejo negativo, uma ameaça, um aviso para uma terceira pessoa, que ninguém se engane sobre isso. E um desejo em relação ao próprio falante, né? Que a gente possa apagar essa noite, que possamos voltar a ser o Botafogo dos outros jogos. As construções semi-insubordinadas, elas servem para fazer uma avaliação, apresentar uma opinião a respeito da situação de fala, né? Então, elas têm uma função claramente modalizadora e muitas vezes avaliativa, tá? Então, a semi-insubordinada com o elemento matriz adverbial, obviamente que essa não é uma possibilidade de fabricação, uma semi-insubordinada com uma matriz adjetival, interessante que Roma remete à excelente produção brasileira, e uma semi-insubordinada com matriz nominal, certeza que foi mais um dia onde estará no meu coração. Então, todos esses casos, né, obviamente, interessante e certeza expressam algum tipo de valor modal, né, avaliativo, que o Éder, meu orientando, está tratando bastante detalhadamente na sua dissertação. E, por fim, as construções explicativas causais, elas ficam aí no meio termo, né? Porque elas também expressam, de alguma maneira, um significado modal, mas muito mais de um aviso, de algo que precisa ser, né, como um exemplo, né? Prestar atenção, né? Uma justificativa. Então, a gente tem um exemplo com palmas que os dois merecem, né? Imprescindível. Engraçado que eu achei esse exemplo, né? No Corpus do Português. Então, aqui tem uma semi-insubordinada e aqui essa que é explicativa, né? Palmas que os dois merecem, sem a vírgula, né? Conforme a recomendação da gramática tradicional, e atenção que temporais isolados podem voltar a ocorrer, e com esse encabeçador atenção, né, eu só encontrei no português do Brasil sem vírgula e com vírgula só no português europeu, né? Uma questão que é passível de discussão, né, diz respeito ao estatuto dessas construções semi-insubordinadas, né, porque essas autoras, Beijering e Beijering-Nord, elas vêm defendendo que se tratam de casos de degramaticalização, né, no sentido de que, ao invés de ocorrer uma maior dependência, ocorre uma autonomia e a separação de orações, né, e não a integração sintática e a dependência, e elas então pegam aquele Klein famoso, né, de Roper e Thompson, que vai daqui para cá, né, da direita para a esquerda aqui, e elas propõem da esquerda para a direita subordinação, hipotasse para tasse, quer dizer, elas invertem, né? Tô acabando, tá? Então, também para discussão, é uma proposta do meu projeto, né, pensar numa rede construcional de insubordinação no português brasileiro, né, que leve em conta esses desafios que leve em conta as postulações do funcionalismo clássico, né, referente aos processos de articulação de orações que a gente, né, aqui que estamos apresentando, conhecemos tão bem, né. Para terminar, né, a ideia de que, então, o que no português e no espanhol, né, em outras línguas, ele tem um estatuto polifuncional, que merece, então, uma análise sincrônica, né, como um contínuo de insubordinação, no qual se percebem orações que são utilizadas de maneira totalmente independente, até outras em que a gente encontra algum elo, como as semi-insubordinadas, e as explicativas causais ou que explicativas, né? E aí o grande desafio que me coloquei nesse projeto, né, é de fato mostrar essa rede construcional
entre esses tipos, 3 tipos de construção, de modo a dar conta, né, das ligações entre forma e significado, pensando nos elos horizontais e verticais. Então, eu agradeço, e aqui estão as referências. Obrigada.